Propriedades. Eu vou fazer o seguinte, como eu acho que é sempre mais didático você olhar para um exemplo numérico, eu vou colocar aqui um APA de primeiro termo igual a 2 e de razão igual a 2. Então, olha só, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8 e assim por diante. Um APA com 7 termos, tranquilo? A primeira propriedade é a seguinte, ó, eu tenho aqui 3 termos consecutivos em um APA. Sabe o que eu gostaria que você percebesse? Pense aqui comigo, ó. 4. 2 mais 6 é 8. 8 sobre 2 é 4. Pega esses 3 agora aqui, ó. 4 mais 8 é 12. 12 sobre 2 é 6. Agora pega esses 3 aqui, ó. 6 mais 10 é 16. Sobre 2 é 8. 8 mais 12, 20. Sobre 2 é 10 e assim por diante. Em outras palavras, se eu quiser generalizar, monte aí o que eu quero que você chegue à conclusão. Que B é igual a A mais C sobre 2. Ou seja, esse termo ele é igual ao antecessor somado ao sucessor e dividido por 2. Só que eu não queria escrever essa propriedade dessa forma, eu queria escrever de outra maneira. Vem cá, usando ferramentas, expressões e conceitos da estatística. Me diga o que B é de A e C. Se B é igual a A mais C sobre 2, o que B é entre A e C? Isso, média aritmética. Ó, dados 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é a média aritmética do seu antecessor com o seu sucessor. Que foi isso que eu fiz aqui, ó. Quem é 4? 2 mais 6 sobre 2, ou seja, 4 é a média aritmética entre 2 e 6. 6 é a média aritmética entre 4 e 8. E assim por diante, é a média aritmética. Agora vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. O que significa isso aqui mesmo? PA. Progressão aritmética, não acredito, Rodrigo. Não conte para ninguém não, segredo. O nome dessa sequência é progressão aritmética justamente por causa dessa propriedade. Ou seja, sempre que você tiver 3 termos consecutivos, onde o termo do meio é a média aritmética do antecessor com o sucessor, você vai ter uma sequência chamada de progressão aritmética. É daí que vem o nome progressão aritmética. Conte para ninguém não, viu? Repara só, uma outra coisa que eu queria que você pensasse aqui comigo. Repara, vou colocar aqui uma PA com N termos, uma PA qualquer. 2 mais 14, 16. 4 mais 12, 16. 6 mais 10, 16. Bom, ou é esse cara aqui, o termo central, nesse caso, eu não tenho com quem eu associá-lo. Mas vê se você concorda comigo. O primeiro mais o último é igual ao segundo mais o penúltimo, é igual ao terceiro mais o antepenúltimo. Se eu quiser escrever isso aqui, como é que ficaria? A1 mais AN é igual a A2 mais AN menos 1, é igual a A3 mais AN menos 2 e assim por diante. Em outras palavras, ó, numa PA com N termos, a soma dos termos dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes dos extremos. Ou seja, o primeiro mais o último é igual ao segundo mais o penúltimo, é igual ao terceiro mais o antepenúltimo e assim por diante. Analisa aí para ver se essas propriedades ficaram claras. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta e vamos a seguir com uma observação. Eu queria propor o seguinte. Inicialmente já te disse que essa PA aqui ela tem 7 termos. Quando eu faço primeiro mais último igual a segundo mais penúltimo, esse 8, que é o termo central, ele fica sozinho. Concorda que ele fica sozinho? Mas bora pensar o seguinte? 8 é 2 mais 14 sobre 2, você concorda? 2 mais 14, 16. 16 sobre 2, 8. Vê se eu posso então fazer o seguinte, vê se você concorda. O termo central, que é o 8, ele foi a média aritmética do primeiro com o último. Concorda? 2 mais 14, 16. Sobre 2, 8. Então vamos fazer uma observação, vê se você concorda, ó. Numa PA com um número ímpar de termos, o termo médio, que eu vou chamar aqui de AM, de termo médio, ou termo central, termo do meio, como você queira, ele é a média aritmética do primeiro com o último. Ele é a média aritmética dos extremos. Aquilo que estava no slide anterior, né? 8 é igual a 2 mais 14 sobre 2. Rodrigo, por que numa PA com um número ímpar de termos, ora, para ter termo central, para ter termo médio, o do meio tem que ter uma quantidade ímpar de termos. Com a quantidade par de termos, não teremos termo central.
Beleza? Agora, ó, eu queria te chamar a atenção para um negócio que eu acho muito importante, ó. Isso vai te ajudar muito nas questões, viu? Numa PA genérica, podemos representar seus termos de maneira a simplificar nossos cálculos. Repara só. Imagine que uma questão fale assim, ó. Sabendo que 3 termos consecutivos estão em PA, ou seja, o cara não te diz quem é o primeiro termo, quem é o segundo, qual é a razão e tal. Uma PA genérica. Você pode chamar os termos de A, B e C. Você pode chamar os termos de x, x mais r e x mais 2r. Agora, a melhor forma para simplificar os cálculos, você sabe qual é? É você chamar esses 3 termos em PA de x menos r, x e x mais r. Sabe por quê? Caso a questão te forneça a soma desses termos, menos r e mais r vão ser cancelados. Você já vai ter aqui 3x igual a essa soma e o x, que é o termo do meio aqui, você já calcula. A melhor maneira de representar 3 termos consecutivos em PA é x menos r, x e x mais r. Vê se você entendeu qual foi o argumento que eu utilizei. Se eu tiver a soma desses termos, eu cancelo os r's e já calculo o valor de x. Eu já elimino a incógnita. Deixa eu ver se você entendeu. E se fossem 5 termos em PA? Quais 2 novos termos você iria inserir aí? Pensa comigo. Bom, tentando, ó, você pode chamar de x, x mais r, x mais 2r, x mais 3r e x mais 4r. Meu argumento é tentar fazer com que você represente esses termos de maneira a cancelar os r's. Basta você colocar um termo antes do x menos r e um termo depois do x mais r. Quem você colocaria? X menos 2r e x mais 2r. Eu continuo tendo uma PA e continuo podendo cancelar os r's caso eu conheça essa soma. E aí, gente, se a quantidade de termos for ímpar, é só você inserindo sempre mais 2 termos aqui. É o que geralmente é cobrado. Agora vamos só fazer aqui uma observaçãozinha. E se fosse uma quantidade par de termos? Gente, se fosse uma quantidade par de termos, você pode representar de diversas formas. A minha sugestão é que você represente por x menos 3r, x menos r, x mais r e x mais 3r. Ou seja, eu agora estou representando uma PA cuja razão é 2r, ó, mais 2r, mais 2r, mais 2r. Essa é a melhor maneira. Por quê? Porque eu consigo, caso tenha soma, cancelar todos os termos que tem r como incógnita. Tem uma galera que acha que a melhor forma seria essa, ó, x menos 2r, x menos r, x mais r, x mais 2r. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e percebesse que isso aqui não pode ser uma PA, uma vez que de x menos 2r para x menos r, somou r. Só que de x menos r para x mais r, você somou 2r. Isso não é uma PA, porque para ser uma PA, você tem que adicionar a mesma constante. Por isso que minha sugestão é essa. Aqui a razão vale 2r. Alguns autores e professores chamam aqui de x menos 3y, x menos y, x mais y e x mais 3y. E aí coloco a observação. A razão vale 2y. Pausa o vídeo e tenta analisar o que eu falei, tá certo? É a menos comum. Então, se eu fosse você, me preocuparia mais com essas 2 primeiras e principalmente com a primeira. Vou colocar 2 exemplos. O primeiro, pausa o vídeo e tenta fazer. Sabendo que as medidas dos 3 lados de um triângulo retângulo são termos consecutivos de uma PA de razão igual a 1, determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Bom, primeiro, triângulo retângulo. Bom, aqui tem um ângulozinho reto, tá certo? Se são os 3 lados que estão em PA, é uma PA de 3 termos, x menos r, x e x mais r. Beleza? A razão vale 1, então eu posso substituir o r por 1. Sobre PA, a questão acaba aqui. Vamos colocar então isso nos lados. O único elemento aqui que precisa estar num lugar específico é o x mais 1, que é o maior desses 3 termos e que tem que estar no maior lado do triângulo retângulo, que é a hipotenusa. Os outros 2 termos eu coloco onde quiser. Gente, sobre PA a questão acaba aqui. Daqui para frente é como você consegue linkar, conectar esses 3 elementos, sabendo que são lados de um triângulo retângulo. Ou seja, você vai ter que fazer um link entre progressão aritmétrica e geometria plana. Bom, se são lados de um triângulo retângulo, eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não esqueça de desenvolver os produtos notáveis.
Bom, se você cancelar e preparar a equação do jeito que ela precisa ser e resolver esses valores, você vai achar que x vale 0 ou que x vale 4. Bom, pulei aqui já para a solução, beleza? Para a gente não investir tempo aqui para resolver uma equaçãozinha. Queria que você percebesse que x igual a 0 não convém, concordam? Porque ó, se x fosse 0, a base do triângulo seria 0 e a altura seria menos 1. Então essa resposta não convém, x vale 4. De novo, se fosse uma questão fechada e tivesse o 4 como uma das alternativas, algumas pessoas iriam marcar. Eita, Rodrigo, eu ia mesmo. Ó, volte para o comando. O comando que é a hipotenusa. A hipotenusa nós representamos por x mais 1. A resposta não é 4, a resposta é 4 mais 1, que dá 5 unidades de comprimento. Não sei se alguém tinha percebido, mas logo de início, esse é aquele triângulo pitagórico, né, galera? 3, 4, 5. Beleza? Bom, vou colocar uma outra aqui para você analisar. Pausa o vídeo e tenta resolver. Pausa o vídeo, opa, e tenta resolver. Ó, repara aqui, passei aqui sem querer. Opa, ninguém viu, ó. Pausa o vídeo e tenta resolver. Os ângulos internos de um pentágono são termos consecutivos de uma PA. Assim, um desses ângulos tem medida igual a... Pentágono são 5 lados, logo são 5 ângulos internos. PA com 5 termos. Qual a melhor forma de representá-los? X menos 2R, X menos R, X, X mais R, X mais 2R. Daqui para frente já não é mais PA. É como eu posso linkar esses elementos com o fato de que são ângulos internos de um pentágono. Você vai ter que somar todos esses termos e igualar a soma dos ângulos internos do pentágono. Olha porque que a melhor forma é essa. Menos 2R cancela com mais 2R. Menos R cancela com R. X mais X mais X mais X mais X, 5x. E a soma dos ângulos internos de um polígono convexo você calcula por número de lados menos 2 vezes 180 graus. Como é um pentágono, esse n vale 5. 5 menos 2 vezes 180. Agora é cálculo. 3 vezes 180, 540, dividido por 5 dá 108 graus. Perceba que um desses ângulos você chamou de x, e ele quer justamente saber quanto é que vale a medida de um desses ângulos. A resposta, então, é 108. Letra C. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Para terminar, soma dos n primeiros termos de uma PA, que eu vou chamar de SN. Bom, não cabe aqui agora ficar fazendo demonstrações. O que eu gostaria que você percebesse é, imagine, se você é do tipo que gosta de fazer na tora, eu quero o 10º termo de uma PA, aí você vai pulando. Você tem uma 1 e a razão, calcula A2, calcula A3, até chegar no A10. Pense se ele quisesse a soma dos 10 primeiros termos. Além de calcular os 10 primeiros termos, você precisaria investir tempo para somar todos esses termos. Não é necessário, porque a soma dos n primeiros termos de uma PA é calculado pela fórmula A1 mais AN vezes n sobre 2, onde esse n é a quantidade de termos que você quer somar. Por exemplo, se eu quisesse somar os 10 primeiros termos dessa PA, eu teria um S10, A1 mais A10 vezes 10 sobre 2. Bora fazer um exemplo direto? Numa progressão aritmética de primeiro termo igual a 36, sabe-se que a razão vale menos 3. Determine a soma dos 12 primeiros termos dessa PA. Ele quer a soma dos 12 primeiros termos. Ou seja, ele quer S12. S12 é A1 mais A12 vezes 12 sobre 2. Eu tenho o primeiro termo, não tenho o 12º. Preciso do A12. A12 é A1 mais 11R. A1 é 36, a razão vale menos 3. 11 vezes menos 3 é menos 33. 36 menos 33 vai dar 3. Se A12 vale 3, isso vai ser A1, que é 36, mais A12, que é 3, vezes 12 sobre 2. Sugestão. Não faz 39 vezes 12, não, para depois dividir por 2. Divide logo 12 por 2, que é 6. 39 vezes 6. Bom, 39 vezes 6 dá 234. Beleza? Uma aplicaçãozinha direta. Bom, para fechar aqui, uma questão do Enem. Dá uma lida, pausa e tenta fazer. Olha o que ele fala.
as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período de acordo com essa projeção. Bom, ele te dá aqui na tabela de 2012 a 2015. Perceba que a cada ano a projeção aumenta 1,25. Beleza? 50,25 mais 1,25, 51,50. Mais 1,25, 52,75 e assim por diante. Comando. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... Bom, primeiro, quantidade total ele quer uma soma. De 2012 a 2021, de forma equivocada, muita gente acha que são 9 anos e são 10. Se você quiser, conta no dedo que você vai ver. São 10 anos. Problema, se você calculasse a soma dos 9 primeiros termos, cairia na letra A, é o distrator. Ó, uma dica, se você quiser saber quantos números eu tenho numa sequência de números consecutivos, você faz último menos primeiro, mais uma unidade. Ou seja, 2021 menos 2012 dá 9. Se você quiser saber quantos números eu tenho, você soma uma unidade. 9 mais 1, 10. Você quer ver? Aqui não tem 2 anos, mas se você fizer 13 menos 12, dá 1. Então você vai fazer 1 mais 1 para dar esses 2. Aqui tem 3 anos. 14 menos 12 dá 2. Aí você vai ter que fazer 2 mais 1. Ou seja, faz último menos primeiro e soma uma unidade. 10 anos. Então ele quer a soma dos 10 primeiros termos. Eu vou sair daqui para você olhar. A soma dos 10 primeiros termos é A1 mais A10 vezes 10 sobre 2. Não temos o A10, então vamos calcular primeiramente o A10. A1 mais 9R. Não temos a razão, então vamos calcular a razão. A2 menos A1. 51,50 menos 50,25. Razão igual a 1,25. Vamos substituir? A1, 50,25 mais 9 vezes a razão. Se fizermos esse cálculo, esse A10 vai dar 61,50. Agora joga aqui. Posso já cancelar aqui, hein? Beleza? Então vai ficar, ó, A1, 50,25 mais A10, 61,50 vezes 5. Se resolvermos, 558,75, letra D de dado, já foi, abraço, axé. Espero que tenham curtido, espero que tenham acompanhado. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Abraço, fui, axé.